Boa tarde, amigos queridos. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar e refletir sobre o tema Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, item 16. É uma mensagem do Espírito Simeão de 1863. E claro, para enriquecer o nosso estudo, eu trouxe também as reflexões do Andrei Moreira que estão aqui nesse livro, Reconciliação, que é um excelente livro para a gente pensar sobre Jesus, sobre o nosso encontro com Deus. E claro, também vou complementar com as questões 614, 621 e 886 do Livro dos Espíritos. Bom, então vamos lá para a mensagem, né? O Simeão, ele inicia a mensagem com uma advertência de Jesus que está no Evangelho de Mateus. E ele fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus quer nos ensinar com isso, com essa advertência? Bem, nós já vimos no estudo anterior que o reino dos céus, conforme a Joana fala, é uma consciência tranquila, né? Que Pai é o Criador e que céus é todo e qualquer lugar do universo. Mas como é que nós podemos realizar a vontade do Pai? Bom, a doutrina espírita nos fala o seguinte, que realizar a vontade do Pai é nos harmonizar com as leis divinas ou naturais. Tá, mas e o que é a lei divina ou natural? Vamos lá para o Livro dos Espíritos. Ele fala na parte terceira, né, que explica sobre as leis morais. Tem lá a questão 614 que fala assim, que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica ali o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, seguir a lei divina é o nosso caminho para a felicidade. Então, gente, como seguir e onde está escrito a lei de Deus? Bom, então, de novo o Livro dos Espíritos, questão 621, diz que a lei de Deus está escrita na consciência. Ah, então tá fácil, tá na consciência, né? Tá, mas eles complementam dizendo assim, mas o homem a esquece e a despreza, daí a necessidade de ser lembrada. Não é assim? Tá, ok, mas como nós podemos ser lembrados da lei de Deus? De muitas formas, né? E uma delas é através do Evangelho de Jesus, que significa boa nova. Mas por quê? Bom, aí vamos ver o que o Andrei fala pra gente. O Andrei Moreira fala assim, que o Evangelho é um roteiro luminoso de conexão com a essência. É uma narrativa das leis divinas e não um código dogmático. O Evangelho não oferta regras, mas um caminho de paz para o coração em sintonia com o amor nas suas múltiplas expressões. Ou seja, ao praticarmos o roteiro de amor proposto pelo Evangelho de Jesus, estaremos em sintonia com a lei divina e realizando a vontade do Pai. Certo? Tá bom. Então vamos voltar lá para a mensagem, né, do Espírito Simeão. E ele fala assim: bastará trajar a vestimenta do Senhor para ser um fiel servidor? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? O que vocês acham? Certamente que não, né? Não basta apenas conhecer e interpretar o Evangelho, mas é preciso sentir e seguir verdadeiramente o Cristo, ok? Aí começa a dificultar, né? Mas o que é seguir Jesus? Vamos nos recorrer do André. Ele diz assim, que o Espiritismo apresenta o Mestre como referencial do caminho, da verdade e da vida. O templo de adoração de Jesus é o da alma, e os seus ensinos constituem um roteiro de conexão com o Pai em si. A proposta religiosa de Jesus não contempla ritos, cultos, hierarquias ou símbolos exteriores que podem distrair o homem da sua essência. Nós sabemos, né, que Jesus não deixou nada escrito. E tudo que conhecemos sobre ele foi narrado por seus seguidores.
E os evangelistas nos contam que Jesus vivia uma vida simples e em harmonia com a lei divina. Claro, nós, para sermos felizes, precisamos trazer os seus ensinamentos para a nossa prática diária, não é só saber. Tá, mas como que Jesus vivia e agia no mundo? Se a gente estudar os evangelhos, nós vamos aprender como ele se relacionava com a vida cotidiana, ao mesmo tempo em que ele nos ensina sobre a conexão com Deus e os valores da vida, né? Os valores da vida eterna. E o Andrei fala assim, que Jesus, então traz um exemplo, né? Dizendo assim, que Jesus, ao interagir com o enfermo do corpo, um doente da alma, ele dirigia seu espírito imortal. Consolava a personalidade, primeiro, né? Mas logo depois ele falava ao ser eterno, evocando o despertar das virtudes em seu coração. Veja bem, falava ao ser eterno, evocando o despertar das virtudes em seu coração, sensibilizando-o com o seu amor contagioso e com as suas lições sobre a vida espiritual. Ou seja, Jesus atuava no mundo material de forma amorosa, valorizando o espírito imortal e a eternidade da vida. E aí eu pergunto, e nós? Como nós vivemos no mundo material? Valorizamos o nosso espírito imortal e a eternidade da vida? Procuramos despertar as nossas virtudes? Importante a gente pensar sobre isso, né? Mas vamos voltar lá ao Evangelho. E aí Simeão diz assim: procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. E aí a gente tem que se perguntar, né? Quais são as nossas obras? O que estamos realizando no dia a dia? O que nós pensamos, sentimos e fazemos com o conhecimento que já possuímos? Lembrando, gente, que nesse período da pandemia, nós somos convidados a conviver de uma forma diferente. Mas nós podemos ajudar os que se encontram distantes fisicamente de muitas maneiras. E, claro, também aqueles que estão do nosso lado, né? Mas os que estão distantes, a gente pode ajudar com as preces e as boas vibrações, né? Lembrando que a oração sincera e honesta, ela se converte em ação transformadora a serviço do bem. A verdadeira fé, ela age silenciosamente e toca o coração com atos de amor e de devoção, certo? Então tá, vamos voltar lá para o Evangelho. Que frutos, o Simeão pergunta assim, que frutos deve dar a árvore do cristianismo? O que vocês acham? Que frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Ele responde: os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então vamos nos perguntar, né? Quais frutos nós estamos compartilhando? As nossas palavras e atitudes são de vida, de esperança e de fé? Que tipo de notícias e mensagens consumimos e divulgamos nas nossas redes sociais? Estamos conectados com o bem? Mas por que nós devemos mesmo agir no bem? Bom, Andrei nos fala assim, que o bem não é uma característica inerente aos santos ou exclusiva dos religiosos. O bem é a linguagem de Deus na vida e a expressão de seu amor em todos os recantos. O bem é a força que promove o equilíbrio e o progresso de tudo e de todos. Estar em sintonia com o bem é estar em conexão com a utilidade e o benefício geral que se pode promover com qualquer talento, capacidade, recurso ou potencialidade. Então, olha, vou repetir. Estar em sintonia com o bem é estar em conexão com a utilidade e o benefício geral que se pode promover com qualquer talento, qualquer capacidade, qualquer recurso ou potencialidade. Então, vamos nos perguntar, né? E nós, como utilizamos os recursos a favor do bem?
Sabemos dar e receber com equilíbrio? O Evangelho, né, Andrei diz, que está repleto de passagens que demonstram a necessidade de equilíbrio diante do que é recebido e do que é ofertado. Estando submetido à misericórdia divina, o homem recebe constantemente. A gente recebe vida, luz, oxigênio, recursos da natureza, né? E a gente recebe isso sem críticas e sem exigências por parte da divindade. Deus não fica nos cobrando o tempo todo. E o ser intensifica o que lhe é concedido e oportunizado. Tá, como que a gente intensifica o que a gente recebe? Pelo aproveitamento do tempo e das horas na multiplicação do bem para com todos. Então, a gente vai multiplicar através do quê? Aproveitamento do tempo e das horas na multiplicação do bem para com todos, alcançando, então, o merecimento. Não é isso? Quanto mais nós recebemos, mais nós temos para doar, não é assim? Então, o bem é o legítimo instrumento de ação, pois ele é a própria força que sustenta o universo, embora alguns queiram dizer que não, queiram insistir em outros caminhos, né? E é por isso que as religiões cristãs, elas pregam a caridade. O que é a caridade? É o bem ou o amor em movimento. E claro, né? Na doutrina espírita não poderia ser diferente. E a gente vê isso muito bem na questão 886, né? Quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Os espíritos respondem que a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Portanto, gente, a caridade, ela está na maneira como nós pensamos, como sentimos, como ouvimos, olhamos, falamos e agimos em todas as situações. É uma forma de servirmos a vida. Como podemos servir melhor a vida? Bom, o Andrei fala assim pra gente, que cada ser serve a vida quando cumpre com o papel que lhe cabe no lugar onde está colocado, renunciando à exigência, à queixa, à crítica e abrigando na alma um manancial de força e vida que abastece toda a humanidade. Ou seja, quando aceitamos a vida com gratidão, sem reclamações e revoltas, aproveitando e doando o que recebemos de forma equilibrada. Estamos servindo melhor a vida, né? E ele conclui dizendo que a caridade, ela liberta o ser para uma vida plena, em sintonia com a abundância divina, pois o faz olhar o outro como uma família, irmanado no mesmo Pai, fazendo a ele o que gostaria que fosse feito a si mesmo. Não é assim que a gente se sente quando faz o bem? Bom, para a gente já encerrar com o Evangelho, vamos voltar lá no último trecho que eu recortei para a gente refletir do Simeão. Ele fala assim, que a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros, entendendo de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Não é isso que a gente vê as religiões fazerem com os ensinamentos de Cristo? Bom, aí ele faz uma recomendação. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Ou seja, o que Simeão está dizendo para a gente? Não é porque alguns religiosos interpretam o evangelho de acordo com a sua conveniência, abusam da fé alheia, que nós vamos desprezar as leis divinas e viver uma vida puramente material e egoísta. Por quê? Porque isso nos traz infelicidade e vazio de alma. Nós precisamos despertar a nossa consciência, estudar com inteligência e sentimento os evangelhos, analisar os conteúdos com amor, mas também com razão, usar a nossa razão, nossa inteligência, sem fanatismo religioso. E como que nós podemos fazer isso? Bom, o Andrei fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, que a lei divina determina que o homem seja ele mesmo na vida, com respeito à sua realidade e à do próximo, fazendo com o outro o que gostaria que lhe fosse feito, como nos ensinou Jesus. Então, não é a gente se fingir de santo, mas é importante nós assumirmos a nossa humanidade, aceitarmos as nossas imperfeições e procurarmos fazer o melhor que está ao nosso alcance naquele momento. Claro que a gente vai evoluir, mas a gente não é santo, né?
Lembrando que a convivência com o outro é uma oportunidade valiosa de nos conhecermos melhor e de desenvolvermos o bem em nós, né? E o Emmanuel fala muito bem isso, que ele fala assim que sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Então a fraternidade nos torna mais humanos. Bom, e concluindo com o próprio Emmanuel, ele faz uma excelente recomendação para nós. Ele fala assim: utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa. Não é isso que a gente deve fazer? Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Assim, meus amigos, é tarefa nossa não nos deixarmos enganar pelas deturpações dos religiosos e nem pela nossa preguiça de estudar e questionar, porque às vezes a gente se acomoda que é tudo mastigado, né? E não basta frequentarmos ou professarmos uma religião. É necessário compreendermos as leis divinas ou as leis naturais e nos conhecermos um pouco mais, porque aí a gente vai se harmonizar e aí vamos viver uma vida muito mais significativa e harmoniosa, apesar de todos os desafios da vida que nós vamos enfrentar, né? Todos nós enfrentamos muitos desafios. E agora, fechando o estudo de hoje, eu gostaria que durante a semana a gente pensasse nas palavras do Mestre, que diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, boa semana para todos, que possamos nos reencontrar em breve. Beijos carinhosos nos corações. Fiquem com Deus.